E aí, pessoal, tudo tranquilo? Então, mais um vídeo sobre as questões de população. O vídeo de hoje é sobre migrações. Então, as migrações envolvem o quê? O movimento, o deslocamento do indivíduo, né? Seja para morar em outra cidade, ou em outro estado, ou em outro país, certo? Então, quando a gente tem duas denominações, mas o movimento em si depende do ponto de vista de quem está recebendo. Então, imigração é quando a pessoa que saiu do seu local de origem entra em outro lugar que ela vai morar, certo? Pode ser outra cidade, outro estado, outro país, certo? E a imigração é um movimento de saída. Então, por exemplo, eu saí da minha cidade que eu nasci. Quando eu fiz esse movimento de saída da cidade onde eu nasci para vir morar aqui, eu fiz uma emigração. Quando vocês me receberam aqui, meus caros alunos, aqui nessa cidade abençoada, o que acontece? Para vocês, eu sou uma imigrante, certo? Então, quando tu sai do teu local de origem, tu é emigrante. Quando tu chega no teu novo local de moradia, tu é imigrante. E aí, em relação às migrações, nós temos diversos fatores que vão atrair pessoas para um determinado lugar ou vão expulsar essas pessoas. Nós temos os fatores repulsivos, então, que são o quê? Guerras, perseguições políticas, religiosas, étnicas, grandes epidemias também, a questão de um ambiente hostil, e nisso eu posso estar falando de um ambiente de perseguição, ou questões políticas complexas, ou eu posso estar falando na questão ambiental mesmo. De repente, em desmatamento, queimadas, situações de invasão de espécies exóticas, a própria questão hoje do aumento do nível do mar, né, o aumento do nível dos oceanos, muitas ilhas estão desaparecendo, então isso também torna um ambiente hostil, tranquilo? E fatores atrativos, então, melhores ofertas de emprego, a busca por uma qualidade de vida melhor nesse novo espaço, muitas vezes com saúde e educação de melhor qualidade nesse novo espaço, certo? Então as pessoas também migram em busca de uma melhor qualidade de vida, tranquilo? E aí vamos trabalhar com os diferentes tipos de migrações. Migrações internas, as migrações internas são aquelas que ocorrem dentro do mesmo país. As externas são quando se muda para um outro país. Tranquilo? Então, migrações internas. Nós temos vários tipos de migrações internas. Um deles é a transhumância. Transhumância é um nome diferente, mas o processo é muito conhecido. Na transhumância, eu tenho um movimento sazonal de pessoas que mudam, muitas vezes dentro da mesma região ou para uma região próxima, em função de fatores climáticos, tá? Então vamos pensar no exemplo do trabalhador nordestino, tá? Vamos supor que ele tem ali uma pequena quantidade de terras, né? E o que acontece? No período das secas, ele migra para trabalhar em lavouras em outras partes do país, e no período de chuvas ele volta para semear a sua terra, certo? Então esse movimento ele é comum, certo? Muitas vezes a pessoa do Nordeste vai para o Sudeste trabalhar na colheita da laranja ou na colheita da cana, do café, enfim, certo? Então esse movimento ele é sazonal, ele vai, mora um tempo, depois volta para o seu local de origem, tranquilo? A questão do êxodo rural. O êxodo rural, gente, é quando a pessoa vai do campo para a cidade. Detalhe importante, tem que haver troca de função. Então vamos supor assim, Seu Zé é pipoqueiro numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, tá? Ele vende pipoca na praça em frente à igreja. Tranquilo? Se seu Zé vai para uma cidade maior, não é êxodo rural. Por quê? Porque o seu Zé ele não tinha uma atividade rural. Ele já trabalhava com uma atividade urbana, ele já era vendedor. Para ser êxodo rural é tipo assim, ó, o seu Joaquim tinha uma atividade no campo. E aí, sei lá, ele tinha uma pequena quantidade de terras,
Ele plantava, ele colhia, ele era feliz, aí daqui a pouco veio uma seca muito grande, ele não conseguiu pagar os empréstimos que ele tinha feito para comprar os insumos e acabou perdendo sua terra por banco. Situação que foi extremamente comum, forte na década de 80 e início dos anos 90 no Brasil também, tá? Então, o que acontece com o seu Joaquim? O seu Joaquim, sim, é êxodo rural, porque ele saiu do campo, de uma atividade rural, e foi morar na cidade. Qual o problema do êxodo rural? O que isso ocasionou no Brasil? Ocasionou um inchaço nas periferias e um movimento de favelização e bolsões de miséria nas periferias das grandes cidades. Outro tipo de migração interna é o êxodo urbano. É um movimento mais recente de pessoas que saem da cidade e vão em busca de uma vida no campo, né? Vão buscar outros ares, ou muitas vezes comprar uma chácara, um sítio, ou uma área um pouco maior. Por quê? Porque elas querem morar no campo em busca de uma qualidade de vida diferenciada, em busca de fugir da violência das grandes metrópoles, tá? Então esse êxodo urbano ocorre, mas em proporção muito menor do que aconteceu o êxodo rural no Brasil nos anos 80 e início dos anos 90, entendido? Migração pendular. A migração pendular ela é diária e ela se dá por motivos de trabalho ou estudo. Então, a pessoa mora numa cidade e vai todo dia trabalhar em outra ou estudar em outra cidade. Esse tipo de migração ocorre em áreas conurbadas. O que é uma conurbação? É quando a área urbana dos municípios está tão grande que tu não consegue distinguir onde começa um município e termina outro. Região metropolitana de Porto Alegre, o que acontece? A gente não consegue distinguir onde termina Porto Alegre e começa Canoas ou Cachoeirinha, Alvorada. Esses municípios do entorno, eles estão tão interligados que parece uma coisa só. Tranquilo, pessoal? Então é muito comum a pessoa morar em Canoas, porque o aluguel em Canoas é mais barato do que Porto Alegre, pegar o Transurb todo dia de manhã e ir trabalhar em Porto Alegre, certo? Então esse movimento pendular de ida e volta. E tem algumas cidades que acabam se tornando meio que cidades dormitório. Sapucaia do Sul, também na região metropolitana de Porto Alegre, tem muito essa característica de cidade dormitório. Grande parte das pessoas que mora lá trabalha em outras cidades, em outros municípios da região metropolitana e acaba tendo esse movimento diário de ida e volta. Tranquilo? Migração urbano-urbano é migração entre cidades. De repente a pessoa mora numa cidade menor e se muda para uma cidade um pouco maior, tá? Então esse tipo de migração ele é bastante comum. No caso, eu morava em Porto Alegre e vim morar aqui em São Borja, então é um tipo de migração cidade-cidade. Apesar de ser uma cidade maior, eu ter vindo para uma cidade menor, mas eu continuo trabalhando na mesma função que eu tinha antes, que é o lecionar, certo? Então não envolve a questão do rural e eu também não vim para São Borja nesse êxodo urbano, certo? Porque também é uma cidade urbana. Né? A minha atividade aqui com vocês, ensinar geografia, é uma atividade urbana, certo? Não estou plantando nem colhendo nada. Talvez plantando algumas inquietações geográficas na cabecinha de vocês. Oh, que poético, lindo isso, né? Continuando então, pessoal. Outro tipo de migração aqui é a migração inter ou intra-regional ou estadual. Então, o que acontece? A pessoa pode estar migrando vamos de novo. A pessoa pode estar migrando interregionalmente, ou seja, de uma região para outra ou de um estado para outro. Ou internamente, certo? Então, a pessoa pode estar migrando dentro do mesmo estado, foi o que eu fiz, saí de Porto Alegre e vim aqui para São Borja. Ou a pessoa pode estar migrando dentro de uma mesma região. Por exemplo, saiu do Paraná e veio morar aqui no Rio Grande do Sul, certo? E o último tipo aqui de migração interna que nós temos é o nomadismo, que são os deslocamentos constantes. Geralmente é feito em um grupo de pessoas, né, que vai se deslocando constantemente no território. Indígenas tinham muito essas características, algumas tribos ainda têm essa característica do nomadismo, né? Então, pode ocorrer sim, certo?
E aí eu tenho as migrações externas. Temos basicamente 3 tipos. A espontânea, quando a pessoa escolhe ir para outro país. Vamos supor, aqui a professora Aline recebeu uma bolsa de pós-doutorado em Portugal. Tá ótimo, né? Pode ser outro país também, não há problemas. Aí a professora Aline, por livre, espontânea vontade, por escolha do migrante, por minha escolha, resolvo me mudar para lá, morar lá 1, 2 anos. Entendido? Então isso é uma migração espontânea, por escolha da pessoa que vai fazer o processo migratório. Outra questão, gente, é a migração forçada, quando a pessoa encontra condições hostis para permanência no seu país. Geralmente é questões de guerras, perseguições políticas, perseguições religiosas. Muitas vezes as pessoas são forçadas a migrar para não morrer e acabam vindo para o Brasil ou para outros países, né? Ou indo para outros países, enfim, na condição de refugiados, pedindo esse auxílio para o governo e entrando na condição de refugiado em outros países, certo? Então é muito comum. A gente tem aqui no Brasil muitos refugiados sírios, né? Nós temos refugiados de países africanos, nós temos refugiados de várias partes do mundo que vieram aqui buscar uma proteção porque no seu país estavam ameaçadas. A gente começa a falar mais recentemente dos refugiados ambientais, dos refugiados das questões das mudanças climáticas, tá? Então a gente tem muitas ilhas na Oceania que estão desaparecendo em função da mudança do nível do mar. Então, daqui a pouco mais, essas pessoas não vão mais ter o seu lugar de origem e vão ser obrigadas a partir para outros lugares e provavelmente na condição de refugiados ambientais. E por último, aqui nós temos como migração externa as migrações planejadas. O que acontece? Há um incentivo do governo para atrair migrantes, muitas vezes, né? O Canadá passou por esse processo de atrair migrantes e, obviamente, né, a busca por migrantes que tivessem alguma qualificação para trabalhar no país, para fazer o país crescer, né? Então, se teve isso em alguns períodos do passado, o próprio Brasil, quando rolou o fim da escravidão, quis branquear a população, né? E também a questão de explorar a mais-valia do trabalhador nas lavouras de café e ter uma mão de obra, né? E o mercado consumidor. Então, o governo brasileiro prometeu terras e insumos para que viessem para cá imigrantes, certo? Qual foi o problema? O governo não cumpriu o que prometeu. Né? Enfim. Problema da globalização. Ao mesmo tempo que a globalização ela proporciona um fluxo maior de pessoas, de mercadorias, de capitais, rola uma integração maior, também há uma exclusão. Então, a globalização ela ampliou os processos migratórios. As pessoas tiveram mais acesso a condições de transporte, poder migrar, e ao mesmo tempo conhecendo mais as outras culturas, querendo migrar, buscando melhor qualidade de vida, né, melhores condições. E ao mesmo tempo, o que acontece? Essa globalização também ampliou esses nacionalismos exagerados, esses preconceitos culturais, certo? Então a gente tem hoje muito o que se chama de xenofobia, que seria uma aversão à cultura do outro. Então a gente observa aqui mesmo dentro do Brasil, a gente tem um preconceito, a gente não, mas a gente percebe, a gente vê noticiários de perseguições a nordestinos no Sudeste, né? Não é só a piadinha, como a piadinha com o gaúcho, não, é uma perseguição mesmo, de inclusive ataques físicos às pessoas. A gente percebe que cada vez mais países europeus não querem imigrantes, não querem mais receber imigrantes lá. Os Estados Unidos mesmo, né, o Trump quer a todo pano construir um muro para que os mexicanos não possam migrar para os Estados Unidos,
né? E aquela questão do imigrante latino dentro dos Estados Unidos sendo perseguido. Agora, mais recentemente, as questões de racismo muito forte, a polícia matando pessoas por racismo. Isso também a gente vê aqui no Brasil, né? Também são movimentos que mostram um retrocesso da sociedade, né? Do não respeito ao outro, do não considerar o outro, né? É um absurdo que a gente vê, que é sim o genocídio da população negra no Brasil. Então é importante que a gente compreenda essas questões. Ah, dá para botar a culpa da globalização? Não, a culpa é do ser humano mesmo, ignorante com todos os seus preconceitos. A globalização é boa até a página 2, né? A gente já comentou várias vezes sobre as questões do quanto a globalização ela é perversa. Já dizia o professor Milton Santos, a globalização é perversa. Por quê? Porque ela não permite que todos participem da mesma forma. Nem todos têm os meios técnicos para fazer parte do processo de globalização. A globalização é linda, uma grande aldeia global, onde todos se integram, onde todos conseguem compartilhar hábitos, culturas. Não são todos. Não são todos que têm acesso a tudo isso. A gente está vivendo um período de pandemia agora. Todos que estão me assistindo aí tinham acesso antes à internet? Como era o acesso? Como é que está o teu acesso agora? Compreende? Então, nem todos têm os meios técnicos para participar da globalização da mesma forma. Tranquilo, pessoal? Então, a ideia foi trabalhar com vocês essas questões das migrações. Façam as atividades, estudem bastante. Curte o vídeo para a prof saber que tu gostou. Se tu não gostou, escreve ali no comentário. Ficou com dúvida? Segue a página, @geografialinda e manda um direct para mim que eu respondo a tua dúvida, certo? Vou dar licença agora da frente da tela para vocês fazerem print. Façam print da tela, organiza o conteúdo no teu caderno, estuda e sabemos que temos Enem esse ano, certo, galera? Então faz o print. Fez o print? Opa, mexi no negócio. Fez o print? Então tá, galera. É isso, fui. Beijo, beijo, tchau!